O travesseiro já perdeu o lado gelado faz umas 3 horas e virou só um depósito de culpa. Você tenta focar na respiração, mas o cérebro decide que agora é o momento exato para debater o plural de tucunaré e revisar aquela DR que nem aconteceu ainda. Título: Notas pequenas para quem pensa demais para dormir. Roteiro: são 2:30 da manhã. A casa inteira dorme, ou pelo menos finge que dorme, e você tá aí, olhando pro teto escuro, recalculando a rota de uma frase despretensiosa que você soltou no almoço de família em 2019. Ninguém mais lembra. Sua tia já esqueceu. O cachorro da sua tia já virou estrela. Mas a sua cabeça não. A sua cabeça decidiu que agora é o momento exato, o único segundo viável do dia, para analisar o tom de voz que você usou quando disse imagina, que só e se perguntar se pareceu passivo-agressivo. É sempre assim. O cérebro humano passa o dia inteiro funcionando no modo de sobrevivência, respondendo mensagem correndo, desviando de poça d'água na calçada, engolindo café frio. Aí a vida finalmente para. O mundo silencia. O colchão afunda do jeito certo. E o que a sua mente faz? Sabe aquela decisão que você tomou na 8ª série? Vamos reavaliar. A gente gasta uma quantidade absurda de energia tentando desligar o motor que foi projetado para ficar ligado. Sabe aquela luzinha vermelha da televisão que fica acesa na sala mesmo quando a TV tá desligada? Aquela luzinha que gasta energia à toa só para mostrar que tá pronta para ligar de novo. Pois é. Você é essa luzinha às 3 da manhã. E o pior é que a gente tenta de tudo. Vira o travesseiro pro lado gelado, que dura exatamente 4 segundos e 30 centésimos. Conta carneirinho, tenta respirar fundo, inspira em 4 tempos, segura em 7, solta em 8, técnica que parece mais um ritual secreto da maçonaria do que algo para acalmar alguém. E quanto mais você tenta não pensar em nada, mais o nada ganha uma cor vibrante, um som alto, uma textura. Tentar não pensar em um elefante rosa é a maneira mais eficiente de criar um circo inteiro dentro da sua testa. Sêneca, um cara que morava na Roma antiga e provavelmente perdia o sono pensando se o imperador ia mandar matá-lo no dia seguinte, escreveu lá atrás que o homem sofre mais na imaginação do que na realidade. Mas o Sêneca não tinha o feed do Instagram para atualizar antes de apagar a luz. Ele não tinha a capacidade de ver as férias na Toscana de um conhecido da faculdade com quem ele cruzou 3 vezes na vida. A nossa ruminação mental ganhou ferramentas novas. Antigamente, a gente pensava demais nas próprias cagadas. Hoje, a gente pensa demais nas nossas cagadas e nas vitórias hipotéticas dos outros. Você deita para descansar o corpo, mas o corpo não trabalhou nada. Quem trabalhou foi o juiz interno, aquele que não tira férias, não aceita suborno e acha que toda falha social é passível de pena perpétua. Quer ver? Pensa na última vez que você mandou um áudio longo no WhatsApp. Aquele áudio em que você gaguejou no começo, corrigiu a palavra no meio, achou que soou pedante, suspirou sem querer e terminou com um mas enfim, depois a gente se falar. Na hora, você pensou, Norman. Mas agora, deitado no escuro, o áudio toca na sua cabeça com a nitidez de uma gravação de estúdio. Você ouve o seu próprio sotaque e pensa, nossa, eu falo desse jeito. Eu pareço idiota. É um requinte de crueldade que a gente faz com a gente mesmo. A gente se investiga como se fosse um delegado corrupto atrás de uma pista falsa. E o pior é que a gente chama isso de autoconhecimento. Acha que pensar 30 vezes sobre a mesma coisa é sinal de profundidade socrático que habita em nós. Mas não é profundidade, é looping. É o disco arranhado do vinil que ficou preso no mesmo sulco e repete a mesma nota até o toca-discos pegar fogo. Epicuro dizia que a maior parte da ansiedade humana nasce do medo de coisas que nunca vão acontecer ou de uma interpretação torta do passado. Mas o Epicuro não precisava pagar boleto, quer dizer, não precisava lidar com a incerteza de saber se mandou o e-mail certo com o anexo certo. A nossa mente overthinker, ela tem uma utilidade prática distorcida. A gente acha que antecipar o pior é uma forma de proteção. Se eu ensaiar todas as tragédias possíveis para o jantar de amanhã, nenhuma delas vai me pegar de surpresa. É o seguro contra o imprevisto. A ilusão de que a preocupação é um trabalho útil. Como se o fato de você ficar acordado até as 4 da manhã pensando no rumo da sua carreira fizesse o sol nascer mais produtivo. Spoiler, não faz. Só faz você acordar com a cara amassada e com a sensação de que foi atropelado por um caminhão de mudas. E aí o dia começa. O despertador toca com aquela música alegre que dá vontade de arremessar o celular na parede. Você levanta, toma o café correndo, esbarra o dedinho no pé da mesa, porque a lei da gravidade tem um carinho especial por quem dormiu mal, e começa a engolir a rotina. E sabe o que é mais fascinante? Assim que você entra no trânsito, ou abre o computador, ou começa a lavar a louça do jantar anterior, a neblina mental some. Aquela catástrofe iminente que parecia o fim do mundo às 3 da manhã evapora. O monstro embaixo da cama era só o casaco pendurado na cadeira.
A gente passa o dia inteiro ocupado demais para ter crise existencial, guardando todas as crises no estoque, esperando o sol se pôr para abrir o galpão e começar a inventar problema no atacado. Montaigne, um escritor francês que passava os dias trancado numa torre redonda, lendo os clássicos e escrevendo ensaios sobre a própria mania de não saber de nada, dizia que a nossa vida é feita em grande parte dos nossos pensamentos. Ele ficava lá, sozinho na torre dele, olhando para a própria biblioteca, percebendo que a nossa cabeça é uma casa habitada por 1000 inquilinos barulhentos, e que a maioria deles não paga aluguel e ainda deixa a pia suja. A gente tenta ser o síndico dessa bagunça toda, mas a verdade é que falta pulso firme. A gente dá a corda. A gente alimenta o pensamento intrusivo. A gente pega a microfagulha de uma lembrança sem importância e sopra, sopra, sopra até virar um incêndio florestal que consome o oxigênio do quarto inteiro. E o sono, que é a coisa mais democrática e gratuita que existe, vai virando um luxo inalcançável. A gente negocia com o sono como se fosse agiota. Se eu dormir 5 horas, ainda dá tempo de terminar aquela série? Não dá. No dia seguinte você tá lá, olhando para a tela do computador, piscando devagar, parecendo um lagarto sob o sol do meio-dia, tentando fingir que tem sinapses funcionando. O pensador moderno, e aqui não tô falando de nenhum doutor da USP, tô falando de você mesmo, de pijama, encarando a geladeira aberta às 2 da manhã só pra ver se brotou alguma coisa interessante lá dentro, esqueceu a arte básica de não achar que tudo é um sinal. A gente lê presságio em tudo. Se a pessoa mandou um ok seco, ela tá com raiva. Se demorou 5 minutos para responder, tá tramando a nossa ruína. Se o gato olhou torto pra parede, tem espírito obsessor na sala. A gente transformou o cotidiano num thriller psicológico de baixo orçamento onde a gente é, ao mesmo tempo, a vítima, o assassino e o detetive incompetente. E o travesseiro tá lá, aguentando tudo, absorvendo o suor da testa e o peso de 500 hipóteses que nunca, absolutamente nunca, vão se concretizar do jeito catastrófico que a sua imaginação desenhou no escuro. Mas a mente continua. Ela insiste em tramar no silêncio, como se o escuro fosse um convite irrecusável para autoflagelação. Tem uma hora da madrugada em que a casa muda de som. A geladeira dá aquele estalo abafado, o trânsito lá embaixo vira um zumbido distante de pneu molhado no asfalto, e o ventilador começa a fazer um barulho meio chato, parecendo que tem uma folha de caderno batendo no eixo. É nessa hora que a gente comete o erro capital de tentar resolver a própria biografia. Você deita a cabeça no travesseiro, em vez de pensar em alguma coisa inútil, tipo qual seria a melhor estratégia para construir uma cabana na floresta. Você decide que é um momento perfeito para julgar todas as escolhas que você fez desde o governo anterior. Lembra daquela frase infeliz que você falou na mesa do bar em 2017? A mente traz ela de volta com alta definição, com trilha sonora e com a certeza absoluta de que todo mundo na mesa ainda pensa nisso toda vez que te vê na rua. Spinoza, que era um cara que entendia bem de sossego e de recusar cargo em faculdade famosa para poder polir lente de óculos em paz, dizia que a gente se esforça para perseverar no nosso ser, mas a nossa mente parece gastar o dobro de energia tentando se aniquilar em dose dupla antes do sol raiar. A gente pega o passado, que já virou pó, e fica assoprando em cima só para ver se levanta uma fumaça que impeça a gente de fechar os olhos. O overthinking noturno não é sinal de inteligência superior, muito embora a gente goste de se acariciar com essa desculpa quando acorda com olheiras de panda. É só preguiça da rotina encontrando o tédio do silêncio. A cabeça não quer resolver nada, ela só tá entediada com o próprio eco e resolveu inventar um incêndio florestal no quintal de casa para ver se o corpo se mexe. Só que o corpo não mexe, o corpo tá estirado ali, pesando quilos de puro cansaço, virando de um lado pro outro, afundando a orelha no travesseiro, tentando achar o lado frio que já esquentou faz tempo. E aí você olha pra luzinha vermelha da televisão na tomada e pensa, faltam 4 horas para o alarme tocar. Pronto. A matemática do desespero tá armada. A partir desse segundo, a sua única função na Terra passa a ser calcular exatamente quantas horas de sono você perdeu e quantas doenças neurológicas você vai desenvolver por causa disso. É um looping perfeito. Você pensa que não vai dormir, o que te impede de dormir, o que te faz pensar mais ainda sobre o fato de não estar dormindo, culminando na certeza de que amanhã você vai ser uma âncora de navio afundando no meio de uma reunião ou de uma conversa na padaria. Montaigne, aquele velho francês que passava os dias trancado na torre do próprio castelo, escrevendo sobre qualquer coisa que passasse pela cabeça, desde o sabor do próprio estômago até os hábitos dos seus gatos, percebeu que a nossa maior ocupação é, ironicamente, nos ocupar dos nossos pensamentos. A gente não sofre pelas coisas reais que nos acontecem no dia a dia, pelo ônibus que atrasou, pelo ovo que queimou na frigideira ou pela conta de luz que veio um pouco mais alta. A gente sofre pela opinião que a nossa imaginação constrói sobre essas coisas quando a luz se apaga. É um teatro de sombras que a gente projeta no teto do quarto com os dedos da ansiedade. E o pior é que a gente paga ingresso para assistir a essa peça de terror toda santa noite, na primeira fileira, sem direito a intervalo.
O lençol tá embolado no pé da cama, o pijama tá torcido na cintura, o ar-condicionado tá zumbindo num tom que parece que vai decolar daqui a pouco, e você lá, debatendo mentalmente com um argumento que inventou sozinho no chuveiro. Ninguém falou aquilo pra você, foi você mesmo que criou o personagem malvado na sua cabeça só para ter o prazer melancólico de dar uma resposta espirituosa 5 horas depois, no escuro, olhando pro teto descascado. É uma exaustão artesanal, feita à mão, com capricho. A gente gasta a nossa bateria social, a nossa paciência com o mundo e a nossa tolerância com os outros. E aí, quando sobra um pouquinho de energia no final do dia, em vez de desligar a chave geral e deixar o corpo fazer o trabalho biológico básico de apagar, a gente resolve ligar o gerador a diesel dentro do cérebro. Sabe aquela sensação de que se você parar de pensar, tudo vai desabar? Como se o mundo estivesse segurando a respiração esperando o seu próximo veredito mental sobre o sentido da vida. Pois é, o mundo tá dormindo, os vizinhos estão roncando, o cachorro da rua tá deitado na calçada sem se importar com a cotação do dólar nem com o rumo da humanidade, e só você aí, erguendo a bandeira da insônia reflexiva, como se o seu plantão de vigília fosse salvar o universo de cair no abismo. Não vai. O universo vai continuar rodando do mesmo jeito torto de sempre, com ou sem a sua análise minuciosa sobre aquele olhar torto que o balconista te deu às 2 da tarde. Quando a gente finalmente aceita que a maioria das coisas não tem a menor importância, e que as que tem não vão ser resolvidas às 3:30 da manhã com a cara enfiada no travesseiro, um alívio meio bobo toma conta do peito. Não é solução mágica, não é chá de camomila que resolve o estrago de anos de hiperatividade mental, é só a constatação meio cansada de que tá tudo bem dar errado de vez em quando. O dia vai clarear, o sol vai bater na janela da cozinha, o café vai passar, ou você vai queimar o pó de novo na pressa, e a vida vai continuar com a sua beleza meio manca e desajeitada. Amanhã você pensa nisso de novo. Hoje, pelo menos até o sol nascer, deixa a cabeça quieta no canto dela. Vai lá tentar fechar os olhos. Se não der, paciência. O teto não vai fugir daí. Antes que perguntem, sou humano. E se rolou, deixa o like.